Olá, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre o sono na infância, na adolescência, falar um pouquinho também sobre a importância da apneia, né, gestação. E agora nós vamos ter convidados mega especiais, que são os nossos parceiros, né? Então nós vamos estar aqui com o Dr. Fagnani, vou esperar eles já me pedirem aqui para entrar. O Dr. Fagnani é dentista do sono, nós vamos também conversar com a doutora Anelisa Fernandes, que é pediatra do sono, e a Vanessa Ieto, que é fonoaudióloga do sono. Então eu acho que é um assunto bastante importante, né, para todos nós, porque a gente fala muito, né, sobre a apneia do sono no adulto e a gente às vezes acaba falando um pouco menos, né, da apneia do sono na criança. Então eu penso que a gente tem muita coisa para acrescentar. E eu sei que a nossa população hoje aqui, nosso público, né, não é só colegas do sono. Tem bastante pessoas também que são leigos. E eu acho que também vai ser muito útil para eles, para poder saber e conhecer um pouquinho mais da apneia do sono, ronco na criança, para que eles estejam atentos, né, com os seus filhos. Então eu acho isso muito importante. Estou vendo bastante gente conhecida, bastante gente querida aqui. Estou aguardando os nossos colegas pedirem para entrar. Já temos bastante gente, é um assunto bem bacana mesmo. E eu acho que hoje a gente vai ter bastante assunto aqui com o pessoal, né? Nós somos 3 profissionais, a importância da gente trazer essa mesa é justamente mostrar que não se trata, né? A gente não trata nenhum paciente sozinho, a gente precisa estar numa equipe multiprofissional e sem isso a gente não consegue ter sucesso, né? Então a gente precisa ter aí uma humildade bastante, conhecimento também para entender até onde cada um pode ir, né? E o que o outro profissional também pode acrescentar para o tratamento do nosso paciente, que é o foco, né, do nosso trabalho, é que ele esteja bem. Isso aqui é bastante bacana. Aqui, Lilian a Vanessa já solicitou. Vanessa, não estou achando a sua solicitação aqui. Deixa eu ver, voltar aqui para trás. Aqui eu vi a Ana, pedi para ela entrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela entrar aqui. Tá, eu não tô conseguindo, não tá aparecendo. Tô vendo que todos entraram. Eu vi o Fagnani aqui. Tô vendo aqui, doutor Fagnani, eu já vi a solicitação dele. Vou aceitar. Cadê? Vamos ver. Aceitei o Fagnani. Agora, deixa eu procurar. Ó, Vanessa, acabou, entrou também. Eu Deu cliquei certo. no Fagnani, acertei você. Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar os outros aqui pra gente. Então, enquanto isso, cadê aqui a Vanessa? Já vi você. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho a solicitação do Fagnani. Usado, né? Que eu tinha clicado nele, mas não, ele não conseguia acertar. Deixa eu ver aqui. Vanessa, nós temos muita coisa para falar hoje, hein? Você viu que esse ano, particularmente, né, a apneia do sono na criança está tendo bastante visibilidade, né? Exatamente, Lilian. A Então, gente está vendo muitos cursos, muitas lives, né? Muita gente comentando. exato, né? Até porque foi uma pena eu não conseguir acompanhar a live anterior, peguei o finalzinho, mas parece realmente que foi brilhante. Sorte que essas lives vão ficar Dá gravadas, então a gente, bem. a gente vai ter aí como acompanhar, né, Lilian? Mas é importante poder tratar essas crianças e adolescentes para que não se tornem os apneicos de amanhã, né, Lilian? Exatamente, né? Pelo menos a gente vai tentar tirar uma das, como é que a gente fala, um dos fatores de risco, né? A gente tenta trabalhar neles, em um deles, pelo menos, né? Exato. E é importante
Gente, eu não tô achando, o Fagnani tá aparecendo aqui que ele entrou, É, mas Dani, ele não entrou. tenta fazer o seguinte, porque se você sair e entrar de novo, você dá de novo a solicitação e aí fica mais visível o momento da Lilian poder aceitar. Acho que se ele sair e entrar de novo Ah, é um então pouco mais fácil. faz. Acho que eu vou pedir então, Fagnani, faz isso, por favor. Tenta entrar e sair. E a Elisa também entrou, mas eu não estou vendo a solicitação dela. Só vi que vocês entraram. Acho melhor vocês saírem e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou te apresentando, né, Vanessa? Que é uma honra estar com você aqui, né? Eu admiro muito o seu trabalho, acompanho o seu trabalho de muito tempo. E a Vanessa, ela é certificada, né, na fonoaudiologia do sono pela ABS, né? Ela faz parte da equipe, né, do pessoal lá do INCOR. É doutora pela Faculdade de Ciências e Medicina da Universidade de São Paulo e é especialista em motricidade oral. E que mais, Vanessa? Você foi modesta aqui, autora de artigos, eu sei que está faltando coisas aqui. Alguns capítulos de livro, né? Capítulos de livro. A gente vai... E a Vanessa, ela é uma guerreira nessa área, né? Você abraçou o sono já faz um tempo e continua firme e forte aí, né? Sim, acho que é uma área que acaba sendo fascinante, né, Lilian? Eu acho que o que mais me fascina, além da questão do sono propriamente dita, é essa interlocução tão próxima com o profissional. Você estava dizendo lá no começo da tua fala que a gente não faz nada sozinho. Não E realmente fazemos. faz, né? E aí que a gente vê que o corpo tem essa complexidade que se a gente não observar um pouquinho mais amplo e sair do nosso quadradinho até de especialista, muitos casos não vão avançar. Né? E pensar em criança, bom, aí, enfim, a gente não tem Nossa, muita mesmo de trabalhar sozinho, né? nossa, isso é muito importante. Nós vamos comentar muito disso, principalmente porque a criança está em desenvolvimento, né, Vanessa? Então, se você trabalha sozinho, você acaba tirando desse pacientinho, né, a chance de ter uma melhora global, né? Exato. Porque a gente não vai atuar em todas as áreas, né? Nenhum de nós aqui vai atuar em todas as áreas. Então, a gente acaba tirando essa oportunidade da criança quando a gente não tem essa visão, né, multidisciplinar. E ainda mais em crescimento, então você perde aquela janela, muitas vezes a janela de crescimento e desenvolvimento. A gente fala muito esse tema, essa forma de falar, nessa nomenclatura na área da ortodontia, né? Porque eu sou ortodontista também. Então, quando a gente perdeu essa janela de crescimento e desenvolvimento, depois fica difícil para a Exato. gente tentar recuperar, né? Muitas vezes você perdeu a oportunidade e não volta mais, porque ela cresceu, Exato. né? Exatamente. Aí a gente acaba indo ao encontro aí de adultos com tantas sequelas, com tantas adaptações que acabam sendo negativas e às vezes até com uma severidade aí mais importante do próprio distúrbio respiratório do sono, né, Lilian? Então, Exatamente. eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui nessa live com vocês, tantas pessoas importantes aí nessa área. Hoje eu tenho um foco maior clínico em adultos, mas sempre que eu vejo um adulto, a primeira coisa que eu penso é, gente, como que era essa criança, né? E a gente sempre vê questões históricos relacionados às alergias, à respiração oral, que acho que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, né? Com certeza. Só que eu tô tendo uma dificuldade grande aqui de achar o Fagnani e a Elisa, hein? Se você Tá, rodar, tá difícil aqui. se você Aqui rodar para cima nas pra entradas, você... cima. Não vejo eles. Oh, meu Deus. Na parte de baixo aparece um botão. Deixa eu ver. Tá. Já vi. Nossa, podiam ter me falado isso antes, né? Desse boneco aqui. Deu Ah, Deus. agora eu vou enxergar todo mundo que tá aqui, ó. Fagnani foi. E agora é Maravilha. desse truque, viu? Gostei. Nunca mais vou passar por isso. Ainda bem que a gente tem Olá, que. boa noite. Fagnani! Agora só tô Tudo bem, procurando querido? a Ana Elisa aqui nesse boneco. Espera aí que eu tô chegando lá. Cadê a Ana? Filha, a gente é novinho, nós aprendemos fácil. Pois é, graças a Deus. Sabe o que acontece, Fagnani? Nossa vantagem.
é que a gente veio de uma geração em que a gente não tinha muita coisa na nossa mão, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha copia e cola, a gente tinha que fazer tudo. Verdade, gente. A gente tinha que ir na raça, né, Ana? A gente tem que aprender na raça, então a gente aprendeu a se virar nos 30. Essa é a vantagem da nossa geração. A Vanessa é mais novinha, mas nós três aqui... Mas não, mas você também pegou, né, essa fase de fazer se virar nos 30. Então, agora que nós estamos aqui, nós quatro, graças a Deus, vou apresentar a Vanessa, eu já apresentei. Então, agora eu vou apresentar a Ana, essa pessoa super querida, que nós compartilhamos tantos conhecimentos, né, Ana? Compartilhamos pacientinhos. Então, a Ana é pediatra, né? Na atuação com medicina do sono, professora assistente do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais, doutoranda também lá na UFMG, presidente, né, do Departamento do Sono da Sociedade Mineira, que chique, nossa, nós estou orgulhosa aqui. Membro do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria e é médica do Laboratório do Sono do Núcleo de Otorrino. Ana, mais alguma coisa a considerar? Não, isso mesmo. E o Eternos aprendizes, né, Lívia, nessa área, como vocês já estavam falando aí antes da a gente entrar. está sempre aprendendo, né, Ana? Isso tem que estar no nosso currículo, né? Eterno aprendiz. Porque senão a gente morreu, né? Se a gente quer falar que não tem mais nada para aprender, a gente está fazendo o que aqui, né? E o Fagnani, que é um amigo muito querido, né? Dentista, ortodontista, né? Dentista do sono, especialista em ortopedia também funcional dos maxilares, assim como eu, professor assistente dos cursos de especialização de orto, né? E odontologia do sono lá da Neon, né? São Paulo. Ele é autor também, como vocês duas aí, autor de capítulos, de livros, de artigos, né? Nessa área, coordenador do núcleo de sono de Araçatuba, né? Que tem contribuído muito com todos nós que fazemos sono. Né? Temos aí um evento no sábado agora, organizado e coordenado por ele também, que vai ser muito bom. E é palestrante também, né? Em odontologia do sono e diretor clínico da Viva Vita Instituto do Sono. E é membro da ABS, né? A nossa querida ABS, que nós queremos que cada vez mais tenhamos membros para fortalecer a nossa odontologia do sono. É isso que a gente tem de intenção em todas as áreas, né, Ana e Vanessa? A gente quer que a fono, que os médicos, que os dentistas, que eles venham para a ABS, né, participar, para a gente unir forças e fazer uma área do sono melhor, né, mais rico, mais ético. Então, vamos lá, então, começar com a nossa discussão. Vamos começar pelo seguinte ponto. A gente fala muito, né, que nem eu falei antes, de sono apneia, de sono e ronco em adulto, mas em criança quase não. Então, a gente tem que lembrar que a apneia do sono e ronco são sérios, né? Então, a gente não pode deixar esse assunto passar batido nos nossos consultórios. Então, assim, Ana, você como médica, né, vamos fazer um apanhado para nós. Quais seriam aí os fatores de risco da apneia do sono e ronco na criança e os sinais e sintomas que a gente precisa observar, né? Nós do sono estamos acostumados com isso, mas aqueles colegas que estão nos vendo, às vezes estão entrando no sono agora, ou até pacientes nossos que estão aqui, o que a gente precisa, né, ver nessas crianças para acender aquela lanterninha e prestar atenção e tratar essas crianças? Sim, então, primeiro, boa noite, né? É um prazer estar aqui, convite da BS, da Abros. Acho que é isso mesmo, vamos fortalecer a área do sono, que isso é extremamente importante. Eu lembro de um livro que eu li lá no início, quando eu comecei a estudar sono, foi de uma professora, até que depois eu tive a oportunidade de ficar com ela em Boston, que tinha uma frase que me chamou muita atenção na época, que assim, o ronco não é engraçado, né? Então, a gente, de fato, isso que você falou, a gente tem que levar a questão do ronco muito a sério. E quando a gente está falando de criança que tem um cérebro em desenvolvimento, né, com uma vida toda pela frente, aí acho que a gente tem que, né, olhar isso com muito cuidado. Se a gente for pensar nos sintomas de apneia, porque no adulto é muito clássico aqueles sintomas mais relacionados a aumento de resistência de via aérea. Então, a questão do ronco, né, a questão dos engasgos, as próprias apneias presenciadas, o esforço respiratório, isso também a gente vê em criança. Mas a gente tem que ver outras coisas também que podem estar, porque na criança a apneia é comum,
mas também faz parte do diagnóstico as hipopneias. Então, muitas vezes a gente não vê a criança fazendo aquela pausa grande respiratória e tendo uma respiração ressuscitativa em seguida. Então, ela pode ter ali no sono algumas posições de proteção para ampliar a via aérea, né? Então, um bebê muito pequenininho, aquele que dorme de lado, com o pescoço hiperestendido para retificar a via aérea, né? Aquela prece maometana, quando os meninos começam a ficar um pouquinho maiores, já começam a sentar, que também inclina o tronco para baixo para evitar que a língua caia lá atrás. É muito comum também relatado, por exemplo, nos pacientes de síndrome de Down, a gente vê com frequência aquela posição que eles falam de laptop, que é sentado, pendido para frente, que a gente acredita Parece que aquele são celular de posições... flip que a gente tinha antigamente, né? Que fecha assim. Sim. E a gente viu bastante, eu vi muito isso na minha pesquisa, né? Apesar de ser com adulto, eles também dormiam nessa posição, porque isso se mantém, né, Ana? A gente vê os trabalhos mostrando, essa postura se mantém, mas quando trata a apneia do sono, em nosso caso foi com o aparelho intraoral, a postura mudou. Sim. Então os pais relataram que eles não tinham mais essa postura. Bem a gente tem que interessante. pensar, por exemplo, sinais de fraqueza muscular, né? Que a Vanessa vai pontuar aí. Então, aquele menino que dorme de boca aberta, aquele menino que baba, algum sinal de fragmentação do sono, então sono muito agitado, aquela criança que chuta muito. Outros distúrbios do sono podem estar associados à apneia, o próprio bruxismo, que aí, né, acho que vocês vão falar mais, mas as parassonias, né, aquele sonambulismo, despertar confusional, a enurese. E a gente tem também os sintomas diurnos, que são aí as consequências de noites mal dormidas ao longo de vários tempos, né? Então, no adulto é mais comum aquelas consequências cardiovasculares e metabólicas, mas na criança a gente preocupa muito com as questões neurocognitivas e comportamentais. Também já é bem documentado que a criança com apneia, ela vai ter, né, depois que ela opera, ela tem um boom de crescimento, tanto de peso quanto de altura. Então, aquela criança que está crescendo pouco, né? A gente tem que pensar, investigar melhor a questão do sono. É isso mesmo. Uma coisa que você pontuou, que é bacana a gente reforçar para o pessoal que está vendo a gente, é que o ronco, né, Ana, ele não é tão comum esse ronco como é nos adultos, né? Na criança a gente observa mais aquele esforço respiratório. Então a gente tem que observar os filhos, se eles quando estão dormindo estão fazendo aquele esforço respiratório que muitas vezes não tem um ruído absurdo como o ronco, não chama aquela atenção, mas é um ponto muito importante que está sinalizando para a gente que tem alguma coisa errada ali. Então, isso aí fica um alerta que eu acho importante para a gente não ficar naquele by the book, né? Que é ronco, 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 e não é bem assim, né? Na criança é um pouco diferente, né? Então, assim, mais alguma coisa, Ana, de sintomas, consequências? Eu acho que assim, eu nem pergunto na minha anamnese exatamente ronco. Eu porque também não, tem muito clássico. Eu pergunto assim, ressona, né? Faz algum barulho respiratório? Porque às vezes a pessoa tem aquela ideia do ronco do adulto. Exato. Né? Mas às vezes é um ronco da criança ali. Então é uma coisinha um pouquinho diferente. É isso mesmo. E em relação, assim, quando você falou de comorbidades, a gente então tem que se preocupar até que ponto com alterações cardiometabólicas. O que os trabalhos têm dito é que a gente tem mais distúrbios neurocognitivos. Isso, então, na verdade, assim, é uma criança ali, eu falo que é uma máquina mais 0 quilômetros, né? Então, a sobrecarga da apneia em relação existe também, mas às vezes é mais difícil a gente identificar ela clinicamente, ela vai ser mais sutil em termos de pesquisa mesmo, mas em relação à memória, comportamento, é muito parecido com o comportamento de déficit de atenção e hiperatividade. Isso que eu ia te né? Então, aquela comentar. criança que está muito agitada, porque cansaço de criança também é diferente do cansaço de adulto, né? Então, o cansaço de criança, muitas vezes é aquela coisa que a gente vê, às vezes você tem um filho pequeno, você fala assim, gente, vão embora porque ele já venceu. Ele não tá ali sentadinho na cadeira, deitado, dormindo, né? Ele tá agitado. Tá correndo, ele tá chorando o tempo todo, ele tá com uma incoordenação motora, se esbarrando nas coisas, aí cai, começa a chorar. Então, essa questão da hiperatividade a gente tem que pensar, né? E também da desatenção, daquela criança que está tendo dificuldade, que não está aprendendo, e questões de comportamento, né? Porque tudo a gente não dorme, a gente fica mais impaciente, a gente tem um limiar de frustração mais baixo, e a gente está falando na criança que ainda está construindo isso, né? Então vai ser uma criança que às vezes ela vai apresentar mais birra.
Então, todas essas crianças com questões comportamentais e de aprendizado, a gente tem que se investigar com mais detalhe ali, com mais, né? A gente precisa parar de perguntar só se dorme bem. Sim. A gente tem que perguntar de Exato. fato mais detalhado. Inclusive é o que você vê no dia a dia, né? Você tem que perguntar aquilo que você espera, né? Que você bem pontuou aí, a posição de dormir, se agita, se tem pesadelos. Então, tudo isso vai compondo aí uma caixinha de informações e a gente precisa montar esse quebra-cabeça, né? E outra coisa que eu acho bacana também a gente pontuar, Ana, dentro da sua experiência, é esse diagnóstico, né, muitas vezes equivocado do TDAH, a criançada aí tomando Ritalina, né, outras medicações. Fala um pouquinho disso também, que seria importante. Isso tem um Os pais estudo os pais estarem atentos, assim, para não aceitar de cara um diagnóstico sem ter investigado os distúrbios respiratórios antes, né? Eu falo muito isso aqui no consultório. Algumas crianças chegam para mim assim, ele estava prestes a ser medicado, mas ele não dorme bem, então eu acho que isso pode ser o sono, né? Que bom. E tem um estudo muito legal que eles usaram um critério de diagnóstico para TDAH do DSM-4, que é um manual, o anterior, né, que psiquiatra usa muito. E aí eles avaliaram ali crianças que tinham apneia e que queriam operar, que tinham indicação cirúrgica de cirurgia, né, de amígdala adenoide para remover a apneia. Então, eles avaliaram e aí, depois de um ano, essas crianças foram reavaliadas de novo. 50% com o mesmo critério, que tinham um critério antes da cirurgia, não tinham mais. Olha. E o interessante é que, assim, o controle dessa população, a prevalência de TDAH era muito próximo da população, que era de 7%. Mas das crianças com apneia, que precisavam de cirurgia e que tinham um critério diagnóstico de TDAH, a prevalência era de 27%. Ou seja, praticamente um terço, muito maior do que os 7% da população geral. Então, a gente precisa ter essa atenção, de fato, de uma criança que está dormindo, e mesmo uma criança que tem um diagnóstico verdadeiro de TDAH, é uma criança que a gente também tem que preocupar muito se não tem uma apneia sobrepondo aí, piorando ainda mais os sintomas, né? É verdade. E isso daí é super importante para nós que estamos aqui pontuar, porque às vezes a gente na correria, ou às vezes os pais também na correria do dia a dia, acabam, na ânsia, né, de tratar, acabam não prestando atenção e às vezes também não tem esse conhecimento. Agora, em relação à nossa área, Fagnani, depois de tudo isso que a gente falou, né? Então, da importância, eu abri, né, a live falando da importância das janelas, né, do crescimento. Vamos começar lá de trás, né, lá do bebê, né? Qual a importância, assim, fala para nós, você que tem essa experiência aí de palestrar com aleitamento, a importância do aleitamento, né? Fala para nós um pouquinho da importância da amamentação no desenvolvimento craniofacial, como sendo também, a gente tendo um olhar para que isso seja um estímulo, né, para melhorar essa face dessa criança e reduzir até ou pelo menos tentar prevenir um distúrbio respiratório. Bom, Nina, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme poder estar aqui com vocês, conhecer, ainda que virtualmente, né, a Vanessa Ieto, que eu conheço bastante de nome, a doutora Anelisa também, muito prazer aí de estar com vocês. Ó, só antes de entrar nesse assunto, eu só queria dar um pitaquinho ali no assunto anterior, né, falando o seguinte, também uma das características posturais da criança que tem a questão do problema respiratório, da respiração bucal, ou até mesmo do quadro já de apneia, é a hiperextensão cervical do pescoço, né? Ela dorme aqui, né? Exatamente para quê? Para tentar esticar essa faringe, essa via aérea, para tentar liberar um pouquinho a passagem do ar. Então, isso é uma característica postural muito marcante durante o sono. E uma diferença importante também dessa questão da sonolência excessiva diurna, né? Que no adulto, a gente fica meio em marcha lenta, né? O adulto, ele fica meio devagar, né, tal, aquela coisa mais... A criança, não. Quando ela tem apneia, quando ela passa por esse distúrbio obstrutivo, ela fica hiperativa realmente, né? A hiperatividade dela, na verdade, é um sinal clínico realmente de que possa ter uma ligação fácil. Bom, desculpa dar uma pita aqui, mas só para complementar as respostas de vocês, que foram sensacionais. Bom, em relação à questão do aleitamento, você sabe que esse é um tema que eu adoro falar, né? Já convivo com isso há mais de 30 anos, aí
com a convivência com a doutora Gabriela Dorothy de Carvalho, que quem teve o prazer de conhecê-la foi uma figura com quem eu tenho uma gratidão muito grande, né? Eu falo de que muito mais do que qualquer desses títulos que a gente consegue ali no banco, nos bancos acadêmicos, né? A convivência com ela, para mim, foi a maior experiência de crescimento profissional, de conhecimento, enfim, né? Bom, mas a questão do aleitamento, Lilian, é o seguinte: quando a gente estuda o crescimento craniofacial, quando a gente observa as principais teorias de crescimento, né, principalmente aquelas mais ligadas ali na ortopedia funcional, como Plana, Melvin Moss, Petrovic e outros que vieram depois também, o que acontece? O terço médio inferior da face, além daquela questão genética, ele precisa de movimento, ele precisa de excitação do meio ambiente, né? Interagir com o meio ambiente para poder atingir a plenitude desses crescimentos. Bom, no início da vida, qual que é o principal estímulo que a criança tem? Através do aleitamento materno. Porque na ordenha do peito materno, a criança vai trabalhar com mais de 100 músculos, né? Tanto no movimento mandibular, na musculatura facial, e principalmente ali começa a se desenvolver, depois a Vanessa pode até complementar também, um sincronismo extremamente importante, que é a deglutição com a respiração, né? Pela postura que a língua assume durante o aleitamento materno, a postura mais anteriorizada, né? Sendo fortalecido por aqueles movimentos ondulatórios, peristálticos, para extrair o leite da mama, é um exercício extremamente importante. E tem falado vai e vem da mandíbula, né? Movimento de propulsão e retropulsão, que vai ser um principal estímulo de crescimento mandibular, para corrigir aquele queixinho para trás que o bebê nasce, né? E a natureza ela é tão sábia, né? O bebê nasce com aquele queixinho para trás por dois motivos principais. Tem vários outros, né? Mas principalmente para facilitar o nascimento, a passagem no canal do parto, no canal vaginal, no parto natural, e também para possibilitar esses movimentos de propulsão e retropulsão durante o aleitamento. Sendo que na mandíbula tem um tipo de cartilagem diferenciada, que eles falam tipo 2, né, que ela precisa desse estímulo biomecânico. Se eu não tiver isso, o que vai acontecer? Essa minha mandíbula não vai crescer como ela deveria. Consequentemente, quando eu uso ali, por exemplo, principalmente os bicos artificiais, né? E olha, aí não importa se é de borracha, se é de silicone, se é ortodôntico, se é... Todos eles são péssimos, né? Porque vão fazer um trabalho totalmente no sentido contrário do que a amamentação faria. Fortalecendo outros grupos musculares, principalmente o bucinador, masseter, e além de não me propiciar esse crescimento póstero anterior do queixinho, vai fazer com que a minha arcada vai ficar cada vez mais estreitinha. Tá? Então, eu queria também fazer um outro comentário. Lá no começo eu vi você falando assim, né, que nós podemos interferir em um dos principais fatores do desenvolvimento da apneia do sono. Eu te diria que são pelo menos dois, no mínimo dois. Um seria nessas anomalias craniofaciais. E vamos enxergar que essa anomalia craniofacial ela não vai se desenvolver depois dos 20, 30 anos, né, do ser humano. A gente fala muito no adulto, mas ele tem um fenótipo característico, porque ele tem lá uma retrognatia mandibular, atresia maxilar e tal. Mas aonde começou essa atresia? Onde é que começou essa hipoplasia mandibular? Lá no início da vida, né? Então, assim, o aleitamento, ele tem essa maravilha de capacidade de propiciar os estímulos que a minha face e a minha mandíbula precisam para crescer. E a outra questão do fator, que eu acho que é um fator extremamente importante, é a questão da obesidade. Então, eu acho assim, isso é muito bem estabelecido cientificamente, que a criança que tem uma amamentação a longo prazo, né, ela tem uma facilidade de ter uma formação de um paladar muito mais saudável, né? Porque quando você introduz, nem que seja uma madeira, por qualquer outro meio, copo, colher, mas você introduz um leite de vaca, uma fórmula, normalmente ele vem adocicado. Então ali você já começa a interferir no paladar. E após a amamentação, nós dentistas principalmente, né, nós temos a condição de, conforme vai ter a chegada dos dentistas, de ir orientando as famílias, né, ao hábito da alimentação das crianças. A natureza mostrou para você, olha, já tenho dentinhos, papai e mamãe, já consigo morder alguma coisinha. Vamos estimular a mastigação.
que vai ser a continuidade do estímulo do aleitamento para esse crescimento das estruturas sociais. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue, já desde a infância, ter uma orientação, né, no sentido de melhorar o paladar da criança, melhorar os hábitos alimentares, com certeza a gente pode estar interferindo aí nesse fator da instalação da obesidade na infância, que hoje também é Verdade? uma epidemia mundial, né? Gente, desculpa que eu Exatamente. estou falando, se eu começo a falar, eu não paro. Vocês me Não, interrompam, mas por favor. é importante para a gente ter essa visão, né, mais macro, até para quem está nos ouvindo, não ficar só focado, né, naquela fase que a criança já cresceu, que a gente vai tratar na maioria das vezes que está no nosso consultório. Isso que você falou é importante, a gente precisa pensar nessas oportunidades para buscar tirar quanto mais risco, fator de risco possível, né? E aí a Vanessa pode nos falar também, aí, Vanessa, quando a gente está, então, com essas crianças, né? Que é uma coisa que eu costumo sempre comentar. O papel da fono é importantíssimo. Eu, como ortodontista, já sempre tive parceiros fono e agora na área de sono mais ainda, porque a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre os tratamentos, né? Quando a gente fala em tratar a respiração bucal ou mesmo uma mordida cruzada, né? Nessas crianças, ou até com a cirurgia, né? De adenotonsilectomia, a gente sabe que não adianta você tirar a obstrução e não tratar a forma, né? Não tratar a função. Por isso que nós três aqui somos importantes, né? Ferramentas para tratar a criança por completo. E a fono entra bem aí, né? Se a gente só faz a cirurgia, né? E não vai para uma fono, não vai para um dentista para melhorar essa forma, a gente não consegue ter um sucesso ali na frente, né? Eu falo, não estou nem falando ainda de apneia só, mas como uma forma de você se desenvolver, né? Desenvolver aquela criança. Exato. Acho que para mim agora ficou, não sei se é mais fácil ou mais difícil falar depois do Fagnani, tiveram falas, né, completas e na verdade muito complementares, né? E assim, gostei muito de escutá-los porque a gente vai nossa fala Tá travando. Para mim também. tá travando. Tá. Melhorou? Melhorou. Vamos ver se vai. Acho que a nossa fala tem que convergir um pouco para poder pensar em tratar esse paciente de uma forma mais global, né? Isso. E acho que assim, a fonoaudiologia, ela vai entrar principalmente na avaliação das funções, né? A gente é bastante conhecido pensando assim, vamos lá na fono fazer os exercícios, ainda mais na questão do sono, né? Eu tive uma live com o Dr. Jorge ontem, e eu falei, eu não me importo com isso, porque no processo o paciente começa a perceber que o exercício, na verdade, ele é só um meio para a gente conseguir chegar na função. Né? Então, assim, hoje não importa a idade do paciente, né? Se eu peço qualquer movimento de língua, durante a avaliação, especialmente, eu já estou avaliando a função, né? Se a gente pensar nas crianças especificamente, nossa, é um universo tão rico, né? E eu falo que eu aprendo muito com os pacientes, né? Então, o Dr. Fagnani estava dizendo isso, né? Então, assim, quando que começou essa anomalia social? Quando começou a obesidade? E assim, só para exemplificar um pouco, porque eu sei que tem muita gente aqui que não é profissional da área, né? São professores, educadores que estão nos escutando. Eu me lembro de um paciente que chegou para mim já na fase dos seus 40 para 50 anos aí, né? Próximo da nossa fase aí, com certo sobrepeso, com um palato duro mais atrésico, então mais estreito, alto. Uma posição de língua, uma musculatura toda adaptada a isso. E a avaliação foi tão rica no sentido dele falar assim, nossa, você está falando isso? E todas as fotos que eu tenho, isso lá já na segunda terapia, na casa da minha mãe, o meu irmão tá do meu lado com a boquinha fechada e eu tô do lado dele com a boca aberta, né? Lembrando que boca aberta não significa respiração oral, né? Acho que aí que às vezes é o grande pulo do gato, que a gente tem que observar a posição da língua, né? Então, assim, como tem muita gente daqui da área, e eu tenho, assim, às vezes nas aulas que eu dou, né? Eu tenho um vídeo, eu, além de ser fono, sou mãe, né? Eu fiquei muito mais exigente para tratar crianças depois que fui mãe, exigente no sentido, a gente não pode exigir tanto dessas mães, porque a gente já se descabela muito por aí, né? Mas eu tenho um vídeo da minha filha no inverno, com o lábio super ressecado, dormindo com a boca aberta, e a minha filha tem o mesmo formato de lábio que eu, né? Que esse lábio mais
elevadinho aqui, que é chamado, enfim, da asa de gaivota, arco do cupido mais elevado. E sempre que eu mostro em aula para qualquer profissional, todo mundo fala, tá respirando pela boca. Aí eu passo o vídeo, e aí conforme eu vou passando o vídeo, as pessoas veem que a língua tá bem posicionada. Língua bem posicionada, essa língua em acoplamento no palato duro também proporciona um crescimento craniofacial adequado, complementando um pouquinho aí a fala do doutor Fabiano, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, mesmo como mãe, educador, né? Às vezes as crianças hoje dormem na escola, pequenininhas, né? Então, nessa hora da soneca, pode ter alguém que está observando isso, uma respiração com maior esforço, uma boca aberta, uma língua baixa, escape de saliva, são sinais importantes. E aí, eu acho que talvez o que a fala complementaria um pouco da doutora Annelise e do doutor Fagnani, é uma questão que também é muito importante, talvez a gente vai falar também disso um pouquinho mais para frente, é que, vendo dentro dessa perspectiva de função, né, de língua, né? Então, a gente indo um pouquinho mais para dentro da boca, a gente não pode deixar de avaliar o frênulo lingual desse, né? E aí bem falado. E aí eu faço completa referência e reverência a duas Isso mesmo. fonoaudiólogas, né, que assim, lutaram muito para que isso se tornasse lei aqui no Brasil, né? Por mais que assim, hoje nas maternidades, né? Às vezes que a gente entristece um pouco isso foi muito criado pela doutora Roberta Martinelli, doutora Irene Cidan, né? Muitas vezes a gente não tem um profissional treinado na maternidade para conseguir identificar as alterações de frênulo. Mas, por exemplo, desde a tenra idade, desde bebezinho, né? A gente pode ver alterações muito importantes na amamentação em decorrência de uma alteração de frênulo. Você conseguir esse movimento tão bonito, nem não consegue acoplar, né, Vanessa? Porque o freio curto, né? Você não permite esse acoplamento no palato, né? Isso é um problema. Exatamente. Porque, como você disse, né, as mordidas cruzadas, estreita arco atrésico, nada mais são do que falta de estímulo, né? Ou seja, a criança respira pela boca, a língua está aqui no assoalho, então para cada deglutição que a língua deveria acoplar para poder fazer esse estímulo transversal, né, e a maxila poder crescer transversalmente sem ficar funda, alta, isso não acontece nessas crianças. E é aí que a nossa área entra, né, Fagnani? Então, a gente recupera, melhora, lógico, né, dentro do possível, a anatomia aí, né, para poder ter uma forma melhor e a fono poder trabalhar uma função melhor, né? E isso é muito importante, esse ponto que você tocou, a gente precisa realmente estar sempre de olho. A gente, às vezes, esquece disso, né? Só complementando, né, as pessoas elas têm muita ideia de língua presa, aquela língua que não sai para fora da boca. E a gente sabe isso. A gente precisa de um ápice de língua, de uma lâmina de língua mais a ponta da língua solta para conseguir movimento, para poder fazer uma mastigação mais eficiente bilateral alternada, né? Porque Exato. não consegue desenvolvimento dessas funções e são aqueles casos que ficam enterrados. Né? Então, exato. Hoje tem polos que a gente pode aplicar numa avaliação clínica para se detectar se existe uma alteração morfológica e funcional do frênulo da língua. É isso mesmo. Por isso que a gente tem que estar sempre juntos, né? Os profissionais têm que estar trabalhando juntos, assim, cada um na sua área para poder, como eu disse no começo, né? Fornecer a possibilidade, a oportunidade daquela criança ter um tratamento global. Né? Mas aí quando a gente fala, então, em apneia, a gente já viu, então, chegamos no nosso pacientinho, nós já vimos que ele possivelmente tem uma apneia do sono, investigamos tudo. E aí, Ana, como é que a gente faz esse diagnóstico? Além dos questionários, né? Além do screening, como é que o que a gente deveria fazer para a criança, né? O que é mais, assim, menos traumático para ela? Até quando eu vou usar um screening? Você como médica, né, da área? Até quando eu posso me contentar com o screening ou quando eu preciso pedir mesmo, eu preciso submeter a criança a uma polissonografia ou a um outro exame mais objetivo, né? Então, vamos lá. Assim, a posição oficial da Academia Americana de Medicina do Sono, né? O diagnóstico para apneia obstrutiva, o padrão ouro é a polissonografia dentro do laboratório. Então, em 2017, eles publicaram um documento, esse documento não foi modificado ainda,
mostrando que exame para crianças e adolescentes até 18 anos, ele tem que ser dentro do laboratório que a gente chama de polissonografia tipo 1, com todos os seus canais. Mas mesmo nos Estados Unidos, né, quando a gente vai ver lá falando, a gente fica até assim, envergonhado, né? Mesmo lá, a gente não tem uma disponibilidade de leitos pediátricos de polissonografia. Então, a gente esbarra numa questão aí importante, né? Que muitas vezes, e aqui no Brasil é lógico, a gente vai ter lugares que esse exame não vai ter acesso. O que a gente tem que entender é que a polissonografia, pelo próprio nome, né, poli, ele registra ali no sono múltiplas variáveis fisiológicas. Uma delas é a oximetria, né? Então, a gente tem ali os parâmetros cardiorrespiratórios, uma série deles, né? A gente tem os de movimento, a gente tem o vídeo, a gente tem os parâmetros neurológicos. E aí, a gente tenta simplificar isso. Eu falo que o seguinte, primeiro, às vezes as mães falam assim, é muito mais fácil fazer o exame em casa. Não é. A gente tem experiência com o exame de criança, é um exame que tem muito artefato. A criança, quando vai fazer o exame, ela não fica assim, o adulto, às vezes ele está incomodado, ele fala assim, vou ficar aqui quietinho para passar isso logo, eu dormir e acabar. A criança, ela não vai fazer isso, né? Mais então, custoso, né, Ana? Exato. E assim, a gente viu que na apneia, das questões é o sono agitado. Então, a chance de um sensor sair, dele ficar mal posicionado. Então, a gente precisa de um técnico assistindo isso para reposicionar isso a cada momento. Porque muitas vezes, na hora que a gente vai ter o exame para ler, eu nem vou conseguir, mesmo a polissono de tipo 1, eu não vou conseguir ter os sensores principais para definir a apneia e hipopneia. Às vezes eu vou ver os alternativos, somar ali o que eu tenho. Só que eu costumo falar, então, dentro dessa nossa dificuldade do diagnóstico com o padrão ouro, né? Eu falo que quando a gente entra dentro de um quarto, você vai ver, na polissonografia a gente vê todas as paredes, a gente vê o móvel, a gente vê tudo. Quando eu tenho uma oximetria, por exemplo, eu vou entrar num quarto e eu vou ver uma parede. Que às vezes ela tá lá maravilhosa, mas a de trás não tá tanto, né? Tá mofada, tá precisando ser pintada. Então, o que a gente sabe é que, resumindo, né, vamos pensar assim na oximetria, se eu tenho uma oximetria alterada, é lógico que pode ser outras coisas, uma apneia central, mas aí a gente junto com nossa triagem, se eu tenho uma oximetria alterada, isso pode ser, e chance grande de ser uma apneia obstrutiva. Mas, como eu tenho hipopneia e uma das consequências é a fragmentação do sono, tem criança que não vai dessaturar muito e eu posso ter uma oximetria normal, né, com apneia. E aí a gente fala que tem um artigo muito interessante também, que é o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono em lugares com pouco recurso. Então, eles usaram a triagem, questionário estruturado, eles utilizaram o exame físico também estruturado e oximetria. E eles conseguiram diagnosticar entre 50% e 60% dessas crianças. Ou seja, algumas com apneia não deixaram de ser diagnosticadas. Então, o que eu acho é o seguinte, dependendo de onde a gente está, com o que a gente tem disponível, a gente precisa conhecer a sensibilidade daqueles questionários, a sensibilidade do exame que eu estou usando, para ver a limitação do instrumento em relação ao padrão ouro que a gente tem hoje, que é a polissonografia dentro do laboratório. É perfeito. É isso mesmo. A gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, dependendo do local que você está. Melhor do que não fazer nada, né? Muitas vezes a gente vê, eu vejo muito isso em curso, às vezes alunos que são de longe, do Nordeste, falam, mas aqui eu não tenho. Mas assim, a gente tem que usar o que a gente tem, né? E quando a gente está com uma limitação. E assim, na nossa rotina clínica, né? A gente busca, nós que estamos em bons centros, a gente, no nosso questionário, mesmo da odontologia, né, Fagnani, na nossa rotina, a gente tem aquelas perguntas, os questionários de pediatria que a gente usa também. Você costuma fazer, né, Fagnani? O que você tem de opinião, o que você tem de experiência para nos contar em relação a isso? Como que você faz esse screening para pedir uma polissono? Quando que você pediria? Você já encaminha direto para o médico? Como que você faz? Você sabe que aqui em Araçatuba, né, eu estou bem no interior de São Paulo, a gente, infelizmente, nós não temos nós temos um laboratório do sono aqui que faz a poli 1, mas eles não fazem em criança. Aqui também, então, assim, São José é difícil. Aqui, alguns casos pontuais, eu tenho encaminhado ou para Ribeirão Preto,
né, para fazer, ou mesmo em São Paulo, né? Então, realmente, isso é um pouco mais difícil. Então, assim, além dos questionários, né, que a gente usa se fazendo bastante naquele Pediatric Sleep Questionnaire, né, o PSQ, mas eu acho que assim, a entrevista com os pais, né, o histórico com os pais, eu acho fundamental, né? Você investigar, a gente fazer uma anamnese muito investigativa, né? A gente tem que ser curioso, você tem que tentar tirar as informações dos pais, né? E lógico, o pai não vai chegar para você e falar, olha, eu vim aqui porque meu filho está com apneia, está com um índice de hipopneia assim, sabe? Não, você tem que tentar tirar essas informações dele. Hoje também, além dessa anamnese bem minuciosa, vamos dizer assim, com a facilidade dos smartphones, é muito fácil, às vezes, eles gravarem pequenos trechos do sono da criança. Né? E através, às vezes, assim, da gente observar aquele vídeo, né, a gente consegue identificar se realmente aquilo é um ressono, é uma respiração ruidosa, ou se é realmente até um ronco, ou se pode ter algumas pausas respiratórias de apneia. Lógico que eu não vou conseguir estabelecer um índice, né, um IAH, mas eu vou poder diagnosticar se essa criança realmente está passando por um problema obstrutivo do sono, realmente, né? Então, assim, nessa parte investigativa, acho que seria isso. Agora, o nosso exame clínico, né, Lília, que é uma coisa extremamente importante, né? Quando a criança já começou com aquelas alterações funcionais, desde lá do início da vida, fatalmente, o desenvolvimento das arcadinhas dela não vai estar dentro de um padrão de normalidade, né? A gente já vai começar a perceber desde uma tenra idade, desde 2 anos, 3 anos, já arcadinhas mais atrésicas, palatos mais elevados, né? Uma manutenção acentuada daquele queixinho para trás. Ah, mas é uma criança, ela ainda tem bastante crescimento. Tudo bem, só que vamos lembrar que de 5 para 6 anos, 80% da face praticamente da criança já vai estar formada, né? Então é importante que ela tenha uma harmonia proporcional de crescimento, né, entre terço médio e inferior da face. Então, assim, poder observar se eu tenho algumas alterações já assim nas estruturas esqueléticas, até para quem não está tão acostumado, até vamos falar assim, dos arcos dentários, é uma É isso mordidinha mais aí. profunda, mordidinha cruzada, né, mordidinha aberta, quer dizer, isso está Certo. mostrando que se esse, É. se Isso é esse sistema importante. morfológico, Isso é se o importante sistema para a gente, né? morfológico A está gente precisa estar atento a isso, alterado, porque nós que somos orto, a gente vê, mas muitas vezes aqueles que não são ortodontistas, às vezes passa batido, e também até para os outros colegas, né? Muitas vezes o pediatra está acostumado com isso, mas muitas vezes as outras áreas passa batido numa correria, no atendimento clínico, né? A gente, acho que o dentista e a fono e o pediatra que atende as crianças, acho que estão mais atentos a isso. Então é importante a gente ficar atento a essas alterações anatômicas aí, né? Mordida aberta, mordida cruzada, muita retrognatia. A gente vai tratar com certeza, nós como ortodontistas trataríamos, mas quando essas crianças não vêm para nós, é importante que os outros profissionais tenham essa atenção e poder pensar que aquela condição também pode estar acompanhada de algum distúrbio respiratório, né? Isso é muito importante para a gente, a nossa rotina clínica, para que essas crianças também cheguem até a gente, né? Você sabe, Lília, uma coisa importante, mesmo dentro da nossa odontologia, né? Assim, graças a Deus, essa realidade tem mudado bastante, né? Mas a visão da ortodontia pura, propriamente dita, né? A ortodontia ela tem uma certa limitação de técnicas de tratamento. Eu esperava, né? Não, espera crescer um pouquinho, trocar os dentinhos. Não, não é assim, né? A Não existe ortodontia tratamento pura pensa precoce. assim, né? Nós Não existe ortopedistas, né, a tratamento gente já vê o precoce, né? crescimento, a gente já olha já lá na criança, a gente já tem essa preocupação, Exatamente. né? E isso realmente a gente não pode perder essa janela. Agora, quando a gente fala então em criança, se a gente diferente do adulto, né, os tratamentos, né, muitas vezes não são tão assim objetivos, tão simples quanto os dos adultos. Então, assim, a gente tem uma série de opções para crianças, né, para tratamento em criança, que aí a gente vai poder pontuar agora com a Ana, né, a doutora Ana vai falar para a gente um pouco desse tratamento, que ela vê na área da pediatria, na área da medicina, e depois a gente já encaminha para o Dr. Fagnani, né, para ele falar também aí o que a gente pode fazer para a criança e para o adolescente, né,
para reduzir aí a apneia do sono, ronco nessa faixa etária. E a Vanessa complementa, né, Vanessa? Porque a fonoaudiologia é um tratamento que não pode faltar. Eu acho que é isso que vocês falaram aí, é um tratamento em conjunto, né? Mas quando a gente está diante de uma criança com apneia obstrutiva do sono, a primeira causa, sem dúvida nenhuma, é uma obstrução anatômica. Então, a gente tem aí no período entre 7 e 10 anos um aumento desproporcional do tecido linfóide, a amígdala e adenoide principalmente. Então, costuma ser a primeira causa nessa faixa etária. Então, a gente precisa também de uma avaliação do otorrino, né, para descartar ou então optar pela cirurgia. Agora, a apneia não acontece só nesses sítios de obstrução à amígdala e adenoide. E aí a gente tem outras causas, né, principalmente a questão da via aérea, aquela questão muscular, que a Vanessa vai falar melhor, que ela não se sustenta, né, ali durante o sono. E quando eu tenho uma criança crescendo com uma posição de língua alterada, com crescimento ósseo também alterado, né, essa musculatura ela já está flácida. Então, a gente não está falando nem só das nossas crianças sindrômicas. Nas diretrizes da ABS de tratamento de apneia em criança, a gente então iria primeiro, e também são respaldados por outros documentos, a gente iria primeiro então na cirurgia, depois, diferente de adulto, né, em segundo lugar a gente vai pensar em CPAP, mas a gente precisa considerar o tratamento junto com o dentista e com a fono. Então, a gente pensa em CPAP quando essa criança tem uma reserva cognitiva muito baixa, que eu não posso esperar. As nossas crianças já com dificuldades de desenvolvimento. Quando o tecido adenotonsilar ele é pequeno, então eu vou fazer a cirurgia, isso não vai se resolver. Né? Quando eu fiz a cirurgia, essa criança ainda continua com uma apneia importante. Mas a gente precisa andar junto. A gente, como vocês falaram, a gente está diante de uma criança com crescimento, ela está em crescimento. E eu tenho que entregar essa criança na vida adulta, porque faço ideia quando a Vanessa, né, descreveu o paciente dela, ela tem que sair ali da infância com uma via aérea o mais ampla e mais forte possível. E aí a gente precisa junto, né, de ter o dentista e de ter a fono também trabalhando essas questões. Isso mesmo. E aí eu fico pensando, quando a gente fala em criança, né, e né, como atuar numa equipe multiprofissional, a gente sabe que como ela está em crescimento, no caso daquelas que vão precisar do CPAP, a gente sabe que esse CPAP pode impactar num afundamento maior dessa face, né? E aí, Fagnani, a gente tem as nossas saídas, né? Pela tangente, que a gente pode acoplar junto com as possibilidades que a gente pode acoplar junto com um CPAP, né? No caso de uma criança que está usando CPAP, para a gente poder compensar ou reduzir, pelo menos, esse afundamento do terço médio da face, né? Que a gente sabe que vai acontecer se a gente não tiver o olho ali do dentista e a atuação do dentista junto com o uso desse CPAP. Depois a gente fala daqueles casos em que a gente pode sair de uma tonsilectomia e, no caso de uma apneia residual, a gente pode ir para uma disjunção, né? Dependendo da quantidade dessa apneia residual. Mas conte para nós, então, Fagnani, sua experiência, o que a gente faz, né? Nesse caso. Principalmente com os nossos pacientinhos, né, Ana, de síndrome de Down, né? Isso aí é muito importante, a gente tá acompanhando o uso do CPAP com esses tratamentos coadjuvantes aí. Como a Ana já comentou, né, assim, acho que não tem área da saúde mais interdisciplinar do que a área do sono, né? Nossa. Como é importante todos nós estarmos envolvidos, né? Cada um com o seu olhar, cada um com as suas possibilidades, né? Eu acho que, assim, o dentista na área do sono, eu acho que vai muito igual a fono na área do sono, né? A gente tem condições de atuar em qualquer faixa etária. Desde o nascimento, como eu falei, incentivando o aleitamento materno, né, protegendo o aleitamento materno, que vai ser o principal estímulo para ele. Mas já na primeira infância, detectou que tem alguma alteração anatômica importante, a gente tem condições, assim, através da ortopedia funcional, como você já falou, de restabelecer aquela morfologia, né? Agora, como a gente estava comentando, né? A gente trabalha a parte mecânica, vamos dizer assim, né? A parte funcional. Mas a parte realmente de fortalecimento muscular, reposturação de língua, selamento labial, aí eu preciso da fono, não tem como, né? Numa idade mais avançada, seja na adolescência ou no adulto jovem, é importante que a própria mecânica ortodôntica valorize isso, né? Espaço para a língua.
Então, nesses casos, sempre a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, caso assim, com indicações de extrações dentárias, porque sempre que você vai diminuir perímetro de osso, perímetro de arco dentário, você vai comprometer o espaço funcional da língua, que é extremamente importante, né? A Vanessa vai falar muito disso. Então, assim, qualquer faixa etária, a gente vai ter lá no adulto, quando bem indicado, tem a cirurgia ortognática de avanço maxilomandibular. Temos o uso do aparelho intraoral no adulto, né, que vai compensar, vamos dizer assim, né, aquela retrognatia mandibular, mas também vai possibilitar uma reposturação de língua mais adequada. Então, assim, nós temos várias possibilidades em qualquer faixa etária, mas na criança, principalmente, eu acho que é para ontem, né? Porque a partir do momento que você restabelece essa condição de crescimento logo no início da vida, a tendência é que esse sistema ele vai crescer mais harmônico, né? Então você vai desenvolver uma qualidade de vida desde do início da vida, não vai esperar agravar aquele problema depois, né? Com certeza. E assim, quando a gente pensa nessa atuação multidisciplinar, como eu estava comentando, por exemplo, no caso de uma criança que vai precisar usar um CPAP, a gente pode entrar com um disjuntor maxilar e uma tração reversa, né? Com uma máscara facial, para poder tentar compensar aquela força posterior que a máscara está fazendo naquela criança. Então, é uma forma da gente tentar fazer uma força e contra-força, né? Tentar fazer um equilíbrio de forças ali para a gente não ter um afundamento daquela face. E uma coisa muito bacana que nós podemos fazer, né? Que eu faço muito, a partir dos 4 anos, inclusive, no consultório, e é o que me perguntam muito nos cursos, eu costumo falar que a gente pode atuar, quando é indicado, a partir dos 4 anos, é a disjunção rápida da maxila, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que ela é uma terapia que soma resultados com a adenotonsilectomia, né, Ana? A gente vê que a gente viu que em trabalhos, aí tem várias meta-análises, revisões, mostrando que a adenotonsilectomia tem uma melhora em torno aí de restabelecimento da normalidade em torno de 87%. Quando ela é feita sozinha. E quando o Guilherme Minot mostrou isso nos trabalhos dele, agora recentemente tem até uma revisão, até de um grupo, né, aí da Unifesp, né, do Gustavo, mostrando na revisão desses trabalhos, quando você soma, né, a disjunção com a tonsilectomia, você consegue muito mais resultados completos, né? E o mais importante, eu acho, de tudo, é a gente falar que, assim, falando na área odontológica, né? Na adenotonsilectomia, nós já sabemos que esses desfechos ocorrem. Mas quando a gente faz um tratamento com disjunção rápida da maxila, a gente tem inúmeras melhorias para aquela criança, né? Independente de você ter uma apneia residual ou não ainda, depois do tratamento da adenotonsilectomia, os trabalhos têm mostrado uma melhora significativa na melhora cognitiva, nas funções, no aprendizado, redução de infecção de ouvido, redução de infecções das vias aéreas, reposicionamento da língua, então aquela língua que era caída com a disjunção rápida, você consegue dar um giro anti-horário nessa mandíbula, fazendo com que você reposicione a mandíbula e isso traz a língua para frente também. Então você tem melhores no sono, né? Nos pesadelos, nos sintomas, no ronco. Tem um trabalho interessante agora do ano passado mostrando o impacto positivo, né, da disjunção rápida em crianças pós-adenotonsilectomia que ainda tinham ronco, né? Então eles viram que depois de 12 meses, o grupo que fez a adenotonsilectomia, que ainda tinha uma apneia residual, e aqueles que só tinham ronco, depois do uso do disjuntor, tiveram uma melhora significativa nos 2 grupos de redução de ronco e nas melhoras cognitivas e de função. Então, a gente tem que sempre lembrar que quanto mais a gente puder somar de terapias para esses pacientes, né, melhor vai ser o resultado. Porque assim como no adulto, eu sempre penso nisso. Hoje a gente fala muito no adulto, a gente não olha mais só o índice de apneia, né, Fagnani? É o que a gente tem visto, né, Ana? Você não está só olhando mais índice de apneia, você tem que olhar outros fatores, a oximetria, você tem que olhar os desfechos, a melhora cardiovascular. Inclusive, esse trabalho mostrou que a disjunção rápida teve uma melhora, né, na função cardiovascular daquelas crianças que tinham uma apneia residual ainda. Então, a gente tem que pensar que na criança também é a mesma coisa. Às vezes eu não vou reduzir, né,
fez a adenotonsilectomia, fez a disjunção. Então, às vezes ainda tem um pouco de apneia residual, mas a melhora nos sintomas, nos outros desfechos, para o desenvolvimento daquela criança são positivos, né? Foram estatisticamente significativos. Então, a gente tem que pensar num todo, né? Não é só ficar também focado num número, como a gente faz para os adultos. E a Vanessa, então, nesse ponto, né, independente dos tratamentos, seja na área médica ou na odontológica, você vai entrar complementando isso, né, Vanessa? Porque, como a Ana falou, as crianças, os adolescentes já têm uma alteração muscular ruim, né? Ou seja, uma resposta muscular ruim ali. Então, vocês entram aí nessa academia dessa musculatura aí para eles poderem melhorar, né? Eu acho que tem 2 estudos, Lilian, que acabam. Tem um estudo italiano que ele mostra crianças que depois do tratamento com a cirurgia de adenotonsilectomia, essas crianças permaneceram com IH residual. Foram divididas em 2 grupos. Um grupo recebeu terapia miofuncional orofacial e o outro não. O que recebeu tem uma diminuição desse IH residual e o que não recebeu, não. E tem um estudo que é mais bacana ainda, que eliminou também, é um dos autores, que vai acompanhando essas crianças ao longo do crescimento com os tratamentos que a doutora Anelisa falou. Então, as crianças fizeram primeiro a cirurgia de adenotonsilectomia, depois fizeram o tratamento ortopédico funcional, e aí eles iam repetindo exames nessas crianças e viram que tinham IH residual. Ao final, essas crianças que ainda tinham como esse número, vamos dizer assim, né, o IH residual, elas foram encaminhadas para a terapia miofuncional orofacial. E aí se viu mais uma vez que, entre aspas, tiveram treino da musculatura, não só o treino, né, a reorganização dessas funções também foram crianças que tiveram uma diminuição desse IH residual. Isso né? mesmo. Então, assim, não são todas as crianças que, às vezes, o fato de você mexer na forma, né, ela já teve a readequação daquela função. Essa criança está maravilhosa que já teve, ela não vai chegar para a fono, né? Que, bom, ela foi se resolvendo ao longo da vida, porque talvez tenha uma família que tem uma condição de um bom alimento ou de um estímulo, mas a grande maioria das crianças, às vezes você vê com aparelho ortopédico funcional da boca, com a boca aberta e com a língua baixa. Exato, é Então, isso mesmo. Então, não consegue nem ter a ativação, porque aquela musculatura, ela ficou numa condição de uma hipofunção durante tanto tempo por conta de um hábito de respiração oral, né? Que a cirurgia não consegue resolver de uma maneira assim tão rápida, tão eficaz. E nem a disjunção. Isso. Você precisa, e nem a disjunção. Você precisa ter um conjunto, você vai tendo steps, né? Step by step ali, vai somando. Tem um estudo da Romênia mostrando isso, né? Que eles vão, a importância de você acompanhar essa criança a longo prazo, porque à medida que ela vai crescendo, ela vai precisando de outras terapias também. Às vezes ela até fica bem naquele momento, pode até ter ficado bem só com a cirurgia, mas isso não garante que ela não venha a ter apneia depois. Então, você precisa estar avaliando essa criança a longo prazo, porque a gente ouve muito também, hoje falando tratar uma criança para que ela não tenha apneia na fase adulta. Então, eu acho que não seria a colocação. Você vai reduzir os fatores de risco para ela não ter uma apneia, não ser apneico, porque não é só o sítio anatômico que é responsável, né, pela apneia do sono. É multifatorial, né? A apneia ela é multifatorial, de caráter progressivo, né? Então a gente sabe que não é uma coisa estática. Então, à medida que aquele indivíduo vai crescendo, ele pode adquirir outros fatores de risco, né? Ele pode ter alguma alteração metabólica, pode engordar, pode ter a parte genética envolvida. Então, assim, não é só a forma, mas a gente tem um papel importante para reduzir esses riscos, esses fatores de risco agora na infância. Então, tudo que a gente puder fazer para deixar essa criança mais próxima do normal, de uma forma e função normal, ótimo. Agora, se a longo tempo ela for desenvolvendo outros fatores de risco, nós só vamos saber se estivermos acompanhando esse paciente, né? Então, isso é importante a gente pontuar aqui, porque às vezes a gente ouve falar que você vai curar, a criança não vai ter apneia na fase adulta. Isso a gente não pode garantir, né? Só uma coisa, né, Lilian, também importante, como a gente falou, da interdisciplinaridade,
Cada um é uma fase do tratamento propriamente dito. Isso, Por isso que a exatamente. resposta rápida, ela é realmente muito eficiente, sim, mas ela é um passo É do um passo. tratamento, né? Exato. Agora, aqueles tecidos moles, aquele aspecto funcional, ele precisa ser fortalecido, precisa ser recondicionado para que É realmente se isso. atinja, pelo menos naquele momento, uma situação de equilíbrio. É isso. Uma coisa importante que a gente não falou, só depois você continua, só te cortando um pouquinho. Quando a gente fala da apneia do sono, a gente não pode deixar de falar do bruxismo, porque muitas vezes os pais vêm reclamando e relatando o bruxismo e a gente muitas vezes já vai imaginar um tratamento para proteger aquela arcada. Só que antes disso a gente precisa entender que o bruxismo ele pode ser um sintoma, né, de uma via aérea obstruída. Então, o otorrino, o pediatra, né, eles têm que avaliar essa criança primeiro. Pode ter uma alergia, pode ter uma adenoide, uma amígdala grande, pode ter uma apneia do sono também. E aí sim, uma vez que eles tratam isso, muitas vezes esse bruxismo pode reduzir. E quando é preciso tratar o bruxismo nessa criança, a gente sabe que a gente pode usar aparelhos ortopédicos, quando for o caso, mas também a gente pode usar placa oclusal, porque existe um tabu muito grande em relação a isso, achando que você vai segurar ou impactar o crescimento dessa maxila. E a gente sabe, como ortopedista, né, Fagnani, que a maxila ela vai continuar crescendo. O que acontece é que a placa muitas vezes se desadapta, porque essa maxila está crescendo e a criança só usa à noite. Então, em casos pontuais, a gente pode lançar mão disso, mas é importante a gente entender que o bruxismo é um sintoma, e isso na criança a gente precisa pontuar, né? Porque isso aí muitas vezes é resultado de um problema que já vem aí da parte respiratória. Pode falar, Vanessa, eu estava te cortando. Não, imagina que enquanto você ia falando, da gente poder propiciar essas condições favoráveis para a criança, não só para, vamos pensar, não vai prevenir, mas assim, a gente vai ter o fator envelhecimento, né? E a gente vê que a própria prevalência da doença, ela vai aumentando Isso. com o envelhecimento. É progressiva, e aí, hoje, né? Ela é progressiva. Exato. E hoje, diante desses pacientes adultos, às vezes a gente olha alterações craniofaciais que podem ter sido decorridas tanto da questão genética como do próprio desenvolvimento craniofacial, que você fala, puxa vida, se tivesse tido alguma intervenção anterior, eu não estaria com uma forma um pouquinho mais adequada para agora, com essa musculatura que já sofre os fatores do envelhecimento, eu conseguir manejar melhor essas funções, né? A própria deglutição é uma função que quando a gente envelhece, ela já vai dando sinais de que aquela musculatura não está funcionando bem, né? Então, acho que assim, o que puder ser desenvolvido, o que puder ser diagnosticado e reabilitado e tratado na infância, vai dar condições mais favoráveis daquelas funções. Isso mesmo. Em qualquer idade. E assim, né, a gente sabe que a terapia miofuncional, ela é importantíssima, né, para a estabilidade de todas essas terapias. Se você desobstrui um nariz, uma garganta, se você faz uma disjunção, se você põe um avançador, mas essa criança não tem uma fono com ela, como que ela vai manter aquela postura? É igual acontece com uma cirurgia ortognática, né? Não adianta você colocar aquela mandíbula, fazer um avanço bimaxilar e depois esse paciente não vai para uma fono, ou seja, aquela musculatura tende a tracionar. Muitas vezes você vê recidivas, né? Às vezes, não é? Então, assim, se você não tem uma fono junto, fica complicado. E eu sempre costumo falar nas minhas aulas que quando você usa as ferramentas que a gente tem para tratar a criança, seja com a disjunção, né, que você mexe em quase toda a arquitetura desses pilares aí da maxila, você alarga via aérea, você alarga, inclusive favorece a faringe pelaquela teoria das contrapartes, né? Então, quando você mexe em uma parte, você está desdobrando o efeito para outras partes ali da anatomia, falando da nossa área, né? Falando de ortopedia, mas eu falo para os meus alunos que, assim, você fazer uma disjunção, fazer um avanço mandibular, na hora certa, muitas vezes você está fazendo uma cirurgia ortognática sem bisturi. Porque eu falo muito isso nas minhas aulas, porque você reduz muito também a chance daquela criança lá na frente, mesmo que aquele avanço não tenha um efeito adequado, mas reduz muito a chance lá na frente, se ela tiver com uma fono para manter aquilo que a gente, mesmo que seja pouco que a gente conquistou,
a chance dela ir também para uma cirurgia reduz, né? Para fazer uma ortognática lá na frente. Então, a gente faz cirurgia sem bisturi, né, Fagnani? É isso que a gente faz na ortopedia. Exatamente. A disjunção, o que que é? Você separa ali a sutura da palatina e as outras suturas intermaxilares Exato. também, né? E você falou bem, e não é só com a visão de correção de maloclusão, né? Você tem um efeito importante nas vias aéreas superiores, né? Nos Tudo. três planos Exato. largura, tem um efeito póstero anterior e vertical também. E né? não é só em área, né? E volume também. Então a gente tem que lembrar que eu estou melhorando, estou aumentando o volume, né? E falando em volume agora, eu lembrei de uma coisa, Ana. Tem um trabalho falando na nossos pacientinhos de Down, né? Tem um trabalho de crianças que eles compararam o arcabouço ósseo da criança com Down e da criança que não tem Down. E eles viram, por incrível que pareça, né, Vanessa, acho que deve ser esse trabalho, que que a língua daquela, eles queriam avaliar o tamanho da língua, que a gente erroneamente fala macroglossia, e não tem essa macroglossia. Ela é uma macroglossia relativa na síndrome de Down. E eles viram nesse trabalho que as crianças com síndrome de Down, elas tinham um arcabouço maior do que as crianças que não tinham síndrome de Down. O que acontece é que eles têm um arcabouço, a forma está retruída, maxila e mandíbula retruída, e você tem a impressão que aquilo é pequeno. E a língua ocupa todo aquele espaço. Então, na verdade, quer dizer, desculpa, o arcabouço é menor e a língua não era. A língua era praticamente do mesmo tamanho de uma criança típica. Então, o que acontece é que o arcabouço pequeno faz com que a língua ocupe todo aquele espaço, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né, para essas crianças. Você tem experiência, Vanessa, com fono com síndrome de Down, adulto ou criança? Não é muito meu público, crianças e adultos com síndrome de Down, mas de um aspecto um pouquinho mais geral, né? Quando vocês pensam em todas essas intervenções, a gente está pensando em espaço para a língua. Exato. Né? Porque assim, porque no adulto isso já está dado, que o que modificaria a estrutura seria realmente uma cirurgia ortognática e que muitos pacientes, às vezes até muitos profissionais, acabam sendo muito resistentes, né? E a gente vê que quando bem indicado os resultados são excelentes, né? Mas na criança, o que a gente precisa? De espaço para a língua, né? E você bem colocou, que muitas vezes se aponta aquilo como macroglossia. Não, macroglossia é uma outra condição, uma condição que a língua ela não para de crescer dentro da boca. Isso. Exatamente, não é a condição de um paciente com síndrome de Down, muito menos de uma criança com uma língua mais volumosa e que muitas vezes o que a gente vê na avaliação é que hipotonia, né? Ela é hipotônica, uma tensão né? Ela está espalhada ali. Isso, é muito mais nesse caso das crianças com síndrome de Down e uma diminuição de tensão por uma língua que está numa posição inadequada numa criança que tem uma alteração sindrômica ou neurológica associada. Né? A gente sabe que essa estimulação ela vai ter que ocorrer muito mais a longo prazo, né? E em uma criança que está num tratamento ortopédico funcional associado, tem esses prazos, né? Porque não adianta nada eu com uma maxila ainda muito pequenininha, sem a disjunção, então tentar trabalhar durante a disjunção. Sim, aí eu passo a ação para o ortopedista funcional, tirou o disjuntor, agora vamos trabalhar. Isso. Né? Vamos trabalhar estimulando isso mesmo. Exatamente. O Ana, você ia falar. Exatamente. O que você ia falar, Ana? Eu queria resumir aqui uma coisa que acho que é bem da nossa live, né? Um caso recente que eu atendi junto com fono, com ortodontista, de uma criança com síndrome de Down. Com 15 anos, ele já tinha uns 7 anos que ele usava o CPAP. E ele tinha acabado de fazer uma disjunção, porque a criança com síndrome de Down acaba fazendo várias. Ele estava em tratamento com a fono, que é esse tratamento contínuo, né? Como a Vanessa falou, vai ser também uma questão mais prolongada. Mas a mãe me procurou porque ele não estava, uma criança que sempre aceitou o CPAP, passou a não aceitar. E tinha acabado essas duas coisas, assim, a fono avaliando e achando que ele estava bem e passado por uma disjunção. No cartão estava tudo ok, não tinha apneia. Eu falei, vamos repetir a poli? E a polissonografia dele veio normal, de uma criança com síndrome de Down com 15 anos. A gente trabalhando junto, fono e dentista. É lógico que isso não vai acontecer com todas as crianças, mas eu acho que é justamente isso, a gente trabalhando junto para ter uma via aérea o mais ampla possível e o mais forte possível.
Isso Uma última mesmo. coisinha que eu queria falar também para os meus colegas pediatras, assim, essa criança, ela operou, tem um artigo muito bacana que fala que eu tenho que esperar no máximo 1 mês para ele retomar a postura da musculatura. Se ele não retomou, ele precisa ir para fono. Ele precisa ir para fono. Então a gente não pode perder tempo, a gente precisa trabalhar essa musculatura, colocar ela no lugar, até para que os ganhos, né, assim, da cirurgia e da própria expansão, no caso, sejam mantidos por essa Isso musculatura mesmo. mais saudável. Se a musculatura, se ela não é tratada, ela é responsável por grande parte da recidiva. Isso a gente vê na ortodontia, a gente que trabalha com ortopedia funcional, a gente vê o resultado maravilhoso do avançador. Se você não está na fono, aquela mandíbula, ela tem uma recidiva de tratamento, então não tem como não tá, né? E assim, queria pedir para o pessoal da live aqui, ó, que eles fiquem à vontade para poder fazer as perguntas, que a gente já está se encaminhando para o final. Eu vou colocar aqui 2 perguntas que tem, Ana. Eles estão perguntando aqui, você falou isso lá no comecinho, mas talvez ela não tenha entrado nessa hora. Que o diagnóstico, então, é possível sem a polissonografia. Então, o diagnóstico da apneia, ele é polissonográfico. Isso, mas você como a falou gente isso que é falou, padrão hoje. É uma condição séria, é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento. Tem relato em literatura de perda de substância branca do cérebro da criança, diminuição de QI. Então, a gente não pode ficar só observando. E como a gente tem um país continental com uma série né, com a distribuição aí desigual, eu tenho que usar os instrumentos que eu tenho em mãos. Então, se eu tenho a polissonografia, não hesite. Criança faz sim polissonografia, a gente prepara ela e leva ela para o laboratório para fazer o exame melhor possível. Eu não tenho isso, conheça instrumentos de triagem. Então, a gente tem uma série de questionários com sensibilidade, especificidade relatados na literatura. A gente tem oximetria associada a isso com sensibilidade e especificidade relatados. Todas as sensibilidades estão muito aquém do desejado. Então, a gente tem que juntar nosso raciocínio clínico, né, junto com essas questões. Eu acho que o desafio maior é o diagnóstico daquele que vai pro CIPAP. Porque a cirurgia, o otorrino sabe quando operar. E tem outros ganhos além da apneia. O aparelho, vocês sabem quando colocar. E tem outros ganhos além da apneia. A musculatura, a gente também sabe quando precisa trabalhar. Então, acho que o desafio maior é quando aquela criança ela precisa do tratamento com CIPAP. Porque a gente sabe que a adesão é difícil e tem aí também essa questão do crescimento craniofacial que a gente pode estar aí alterando também. Aí tem uma pergunta aqui também, Ana, que é para você. Ela pergunta o seguinte, para você reforçar a influência negativa da apneia do sono nas crianças. Sim. Então é isso, gente. Roncar não é engraçado, né? A apneia do sono a gente não pode esperar. A gente tem na criança a gente tem um cérebro em desenvolvimento. Eu tenho um cérebro que está fazendo conexão, que está ganhando massa. Eu tenho um córtex pré-frontal, né, que é responsável aí pela nossa função executiva, pelo controle inibitório, pelo planejamento, pela minha memória de trabalho. Isso tudo é desenvolvido muito durante o sono. E eu preciso ter um sono de qualidade, sem apneia, sem hipóxia intermitente durante o sono, sem queda de saturação, sem fragmentação do sono, para que esse cérebro da criança desenvolva o mais plenamente possível. Então, a gente tem que achar que isso... Porque é uma doença crônica, né? Que se eu não fizer nada, provavelmente ela vai continuar ali, com consequências graves a longo prazo, e que a gente precisa, sim, dar esse devido valor, esse olhar para a apneia. Ana, então, assim... Para todos também, acho importante a gente não deixar de mencionar, pelo menos pontuar, a importância do tratamento, do diagnóstico da apneia do sono na gestante, né? Sim. Já começa aí. Já começa aí, né, Ana? Porque são 15% das gestantes têm apneia do sono, né? E não é tão pouco. E aquelas gestantes que, dentro dessas que têm apneia do sono, aquelas que têm hipertensão e diabetes mellitus, elas têm mais chance ainda de desenvolver apneia, em torno de 75% a 50%. E aí o feto sofre, né, com isso. Sim. O risco. Como em tudo na vida, o nosso corpo tenta preservar ao máximo o feto, né? Primeiras consequências para a mãe, mas sim tem associação aí
alguns estudos mostrando que pode estar associado com prematuridade, né, com desfecho não favorável da gravidez. Mas, e outra coisa que a gente tem que considerar também, se esse neném nasce prematuro, a prevalência dele de apneia, ela aumenta de 1 a 4%, que é das crianças em geral, para 7%, ou seja, praticamente dobra. Dobra. Né? Então, Nossa. eu já vou sair, e todas as questões que a gente falou aqui, né? Um prematuro, as questões do crescimento craniofacial, a gente vai ter que ter um cuidado maior, é uma musculatura que eu vou ter cuidado maior, é uma amamentação que às vezes eu não vou conseguir estabelecer, porque esse menino vai estar dentro do CTI com uma mãe super preocupada, né? Vivendo todas ali as dificuldades que tem de um CTI neonatal. Então, a gente tem que cuidar dessa gestante, sim, para ela manter a oxigenação dela boa, o sono bom, para cuidar bem desse pé. Exatamente, é isso mesmo que os trabalhos têm mostrado, que essa hipóxia intermitente vai acometer e impactar no crescimento fetal, né? Aumentando o risco de pré-eclâmpsia, aumentando o índice de parto prematuro, crescimento menor, a pigar vai prejudicado. Então, as mamães, né, a gente precisa também estar atenta a isso na nossa rotina, né, todos nós, para que a gente investigue, pergunte para essas gestantes também, sintomas, aqueles perguntinhas básicas, para tentar preservar tanto ela quanto o bebê. É um período de tempo muito curto, muitas vezes elas ou acham que é besteira tratar, né, vou pôr um CPAP, que é o padrão ouro, mas tem trabalhos mostrando também o uso do aparelho intraoral em gestante para tentar minimizar isso quando é indicado. Então, são 9 meses, mas são 9 meses preciosos, né? Tá muita coisa em jogo dos ali. nossos 1000 dias, né? Então, e ali é o crescimento, o desenvolvimento do feto vai praticamente estabelecer como aquela criança vai ser, as dificuldades que ela vai ter no seu desenvolvimento. Então, a gente precisa ter também uma gestação protegida aí dos distúrbios respiratórios, né? A gente não pode esquecer disso. Então, agora eu vou pedir, Vanessa, mais alguma consideração disso que nós falamos? Tá mudo. Tá sem? Isso. Eu tinha desligado porque estava dando microfonia. Acho que a gente tem que ficar realmente muito atento a isso. Vocês colocaram muito bem, acho que desde a questão gestacional, prematuro, nascimento, os testes que são feitos na maternidade, né, para que essa criança, quanto mais precoce também for esse tipo de diagnóstico e intervenção, a gente também acaba tendo uma chance de sucesso maior, né? Digo do diagnóstico da apneia do sono, e claro que as intervenções, dependendo do caso, vão se dar ao longo de todo o desenvolvimento, né? Pensando na criança, desenvolvimento motor, desenvolvimento craniofacial, né? Então, assim, eu acho que mais uma vez, né, converge para esse olhar que ele deve ser multidisciplinar. E até teve uma pessoa que a gente falasse mais um pouquinho do TDAH, acredito que não vai dar tempo, né, por conta desse avançar, mas a regra geral é observar essa criança, né? Se ela está tendo alguma alteração de comportamento, especialmente, pode não ser uma questão de ter um diagnóstico por conta do estado de vigília dela. Não negligencie o sono. Não só a forma de dormir, mas inclusive o tempo de dormir, né? As crianças, elas têm uma maior necessidade de tempo de sono do que um adulto, né? Então, uma criança, até para ela ter um bom aprendizado, para ela ter um bom rendimento na própria sessão de fono, não pode ser uma criança de 6 anos que durma 7 horas de sono por noite. Né? Pontuou muito bem. Isso cada vez mais. Eu sempre falo isso, se você não tem um sono de qualidade, seja por restrição, por privação ou por distúrbios, todo tratamento que você tiver que fazer, você vai ter um subaproveitamento, porque você não tem um sono restaurador. Então, suas células não vão estar preparadas para receber aquele tratamento. Então, você sempre vai ter uma resposta menor ao tratamento, qualquer que seja ele, quando você tem um sono bagunçado, seja ele por distúrbios ou por opção própria, como privação, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Muito, muito atento, porque disso depende o resultado das nossas terapias. Não estou falando nem só no sono, em todas as terapias. Eu trabalho com dor, isso está muito ligado, sono e dor. Então, se eu não tenho um sono bom, meu paciente não vai melhorar no tanto que eu gostaria. Na horta, a mesma coisa, na área médica também, né?
né? Então agora nós chegamos aqui no nosso final, tá tão bom o papo, eu ainda queria falar um monte de coisa, mas não vai dar tempo. Então eu vou me despedir de vocês, agradecendo cada um de vocês, Vanessa, Fagnani, Ana. Foi muito bom conversar, aprendi demais aqui, gente. É muito bom a gente principalmente poder conversar de uma forma à vontade, né? Se a gente fica livre para conversar, e isso a gente acaba até desenvolvendo melhor os temas, como a gente fez aqui hoje, que eu achei que foi muito bom. Então eu vou deixar agora vocês à vontade para fazer as considerações finais e despedir do nosso povo aqui na live. Você começa, Ana? Depois vai Fagnani e a Vanessa. Não, na verdade, eu acho que é agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lilian. É sempre bom conversar com vocês, né? Conhecer outros colegas também, mesmo que online. Né? Essa oportunidade, essa semana maravilhosa que a BS já faz e a Abros há bastante tempo e cada ano melhor, trazendo lives assim muito bacanas. Então, agradecer de eu poder participar de fato dessa conversa com vocês hoje. Eu também, Lilian. Uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Só lembrando, né, que todos nós profissionais de saúde, independente da área, da especialidade, nós não podemos fugir daquele papel que nós temos, que é de educador de saúde, né? A gente fala muito a questão da higiene do sono, mas essa higiene do sono, exatamente o que é? São orientações que nós, profissionais de saúde, temos que estar passando para as famílias, para os pais, para as crianças também, que na verdade é um grande caminho aí na prevenção desses distúrbios do sono também. Obrigado, gente. Prazer enorme estar com vocês. Lilian, eu também agradeço a você, agradeço ao convite da Abros, da ABS. Foi uma honra estar junto com vocês. Estou conhecendo online, a Lilian eu já conheço pessoalmente, e falar sobre um tema que é tão importante nesse desenvolvimento todo. Então, realmente foi uma honra estar aqui de alguma forma e poder contribuir aí, compartilhar um pouco de experiências e de conhecimento. Muito obrigada.